Irmãos, graça e paz, que a bênção de Deus esteja sobre nós nesta noite de quarta-feira, que os nossos corações estejam abertos para o Senhor e que Deus possa falar ao nosso coração. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite na casa de Deus, na presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor e que o Senhor esteja renovando a sua fé, sua esperança, sua alegria de viver a presença do Senhor e para a glória do Senhor. Queremos cumprimentar todos os irmãos que estão aqui na nave do tempo, você que está na galeria, que Deus esteja abençoando os irmãos da transmissão, você que está em casa acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida, você que recebeu esse link, compartilhe com outros irmãos, com outras famílias, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam alcançadas e tocadas pela graça de Deus. Também nós queremos que você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana de Lindéia. Você e sua família são bem-vindos na nossa live, da transmissão do culto, do estudo bíblico nesta noite, que o Senhor esteja falando profundamente ao seu coração. E hoje nós iremos falar sobre a correta aplicação dos julgamentos, e que você possa ficar conosco do início ao fim deste culto, para ouvir a palavra do Senhor, a exposição da palavra de Deus. Nós estaremos orando nesse exato momento, com o nosso irmão Zezinho vai estar orando pelo Brasil, orando pelas nações, orando para que haja paz mundial, orando para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, nossas famílias, orando para que as crianças sejam protegidas desde o ventre materno, orando para que possamos ver as escolas sendo visitados pela graça de Deus, para que não haja ideologia de gênero nas escolas, que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, que elas sejam tocadas pela graça do Senhor, orando pelas escolas cristãs, para que possam fazer diferença, como Gamo, também Mackenzie, e tantas outras escolas cristãs pelo Brasil afora, que o Senhor esteja abençoando os professores, abençoando a educação aqui no nosso Brasil. Vamos falar com Deus, vamos orar com o nosso irmão Zezinho, nosso diácono da igreja, que o Senhor esteja visitando a nossa vida, com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, no nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado nas nossas vidas, e colocar também, Senhor, na tua presença os pedidos que foi feito, pedido pelo Brasil, Pai. O Senhor tenha misericórdia do Brasil, esteja abençoando os governantes, para os ministros, governadores, prefeitos, senador, Pai, os deputados, que o Senhor possa estar abençoando todos eles, o presidente, Pai da República, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, tocando no coração de cada um, Pai, que eles possam render aos pés do Senhor. Abençoa, Pai, também a Ucrânia, a Rússia, que o Senhor possa cessar essa guerra, Pai, no nome de Jesus. Aonde tiver uma guerra ali, o Senhor possa estar cessando, Pai, repreendendo todo o mal, Pai, no nome de Jesus. Esteja abençoando também as escolas evangélicas, Pai, que o Senhor possa abençoar, colocar gente ali que possa estar conduzindo esse trabalho, Pai, no nome de Jesus. Abençoar também aqueles que levam a palavra do Senhor, todos eles que estiverem ali, o Senhor possa estar abençoando, dando as condições de estar levando e livrando de todo o mal, Pai. Abençoa, Pai, esse culto, abençoa a palavra, os hinos que for cantado, Pai. Abençoa cada um de nós que está aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Tiago, capítulo 4, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 12, e nós estaremos lendo essa passagem para a nossa edificação. Tiago 4, de 1 a 12, todos juntos. Você que está em casa também, acompanha a leitura, que vai aparecer aí na tela, para você e sua família, que você possa acompanhar a leitura para a sua edificação, para o nosso crescimento espiritual. Diz assim o texto sagrado, todos juntos? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Verso 11 e 12, todos juntos? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, nós iremos cantar um belo hino, o hino 178, que fala do amor que tem que reinar no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em especial na igreja do Senhor. Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor. Cantemos este belo hino, que o amor de Deus possa trazer sempre paz à nossa vida e nos livrar das guerras, que o amor de Deus possa reinar no nosso meio. O adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor.
Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde tem este amor. Maravilha, louvado seja Deus. Nós teremos, meus irmãos, fazendo desse momento nosso cantinho da oração, clamando ao Senhor por vários pedidos, que nós devemos apresentá-los diante do Senhor, e devemos estar orando, tanto aqui na igreja quanto em casa, durante a semana, que possamos estar intercedendo, clamando ao Senhor. Vamos orar pela saúde do Miguel, vamos orar também pela recuperação da nossa irmã Lídia, vamos orar pela cirurgia que a Clara está aguardando, e que o Senhor esteja abençoando a vida dela. Vamos orar pela salvação e recuperação do nosso irmão Genésio. Vamos orar pela zeladora da nossa igreja, Helena, para que em breve ela possa voltar às suas atividades aqui na igreja. Vamos orar também pela Arilza, vamos orar pela Vanessa, que está fazendo tratamento contra o câncer. Vamos orar também pela dona Carmen, vamos orar também pela Cida, que está cuidando da sua mãe. Vamos orar pela Vânia, que vai fazer uma cirurgia do outro joelho. Vamos orar também pela Isabela. Vamos orar também pela vida da dona Esté, José dos Santos. Vamos orar pelas famílias, porque Deus esteja completando a sua obra graciosa nas nossas famílias. Vamos orar também pelas missões em Carmópolis de Minas. Nesse final de semana estive lá no domingo, à noite, juntamente com o presbítero Ronaldo, também com o Denis. Foi uma bênção estar ali junto com o pastor Edson, com a Sueli, e recepção de 3 novos membros. Vamos orar também pelo Cascata, que Deus esteja abençoando a reforma, que já está chegando no final, e em breve estaremos inaugurando e agradecendo a Deus por esta reforma. Vamos orar também pelas missões no Panamá, Portugal, Romênia, Foz do Iguaçu. Vamos orar também pelo projeto, né? E que Deus esteja abençoando a nossa congregação. Vamos orar pela vida também da nossa nação, que o Senhor esteja abençoando. Também para os irmãos que estão completando mais um ano de vida. Isabelle completou no dia 26, ontem mais um ano de vida, hoje a Débora Torres. Vamos orar também para que o Senhor continue abençoando a vida desses irmãos, dando a eles uma vida longa e feliz na presença do Senhor. Vamos orar com o presbítero Elias, ele vai estar fazendo esta oração intercessória. Oremos nesse exato momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Te louvamos, Senhor, por esse grupo que já está aqui para participar desse banquete espiritual. Clamamos pelaqueles, Senhor, que ainda estão para chegar, que eles possam fazer presente, Senhor, para assim desfrutar daquilo que tu tem para cada um de nós, todos os dias de nossa vida. Pai, queremos clamar também, Senhor, por esses pedidos que foram feitos, que são tantos. Tu sabes, Pai, quem sou eu para lembrar? Lembro, Senhor, de muitos poucos, mas sabendo que Tu é o Senhor, que tem todo o conhecimento, e que tudo, Senhor, está na palma das Tuas mãos, no centro do Teu querer. Eu quero entregar, Senhor, esses pedidos que foram feitos nesse momento aqui, por aqueles que estão passando por hora difícil de saúde. Estou lembrando da Helena, Senhor. Já faz meses que ela está parada por causa daquele pequeno acidente, mas se for do Teu querer, Tu pode recuperar, Senhor, para ela voltar às suas atividades e vir, Senhor, cuidar aqui do Teu santuário. Tem mais outras pessoas, Pai, que Tu sabe. E Tu conhece todas, e Tu sabe a necessidade de cada um de nós, e por isso nós entregamos na palma das Tuas mãos, para que Tu cuida, Senhor, com Teus cuidados santos. Queremos clamar, Senhor, pelo grupo pelos nossos missionários, que a igreja tem assistido, e muitas das vezes até aqueles, Senhor, que a igreja, às vezes, não tem contribuído, mas estão ali, Senhor, naquela distância distante para lhe levar a Tua palavra.
Às vezes, Senhor, ausente da família, passando privações, mas Tu, Senhor, é soberano para proteger, orientar e fazer que a Tua palavra seja cheia do Teu Espírito Santo, ungida com Teu Espírito Santo, para que muito saia da treva para a luz. Faça isso, ó Pai, para a nossa alegria, mas muito mais para a honra e glória de Ti. Clamamos, Senhor, também por aqueles que estão, agradecemos, Senhor, também por aqueles que estão completando mais um ano de vida. Que essas datas possam ser repetidas muitas e muitas vezes. E faça que tudo possa ser para Te glorificar. Clamamos pela Carla, Pai, que está com esse procedimento para sair da sua cirurgia. Faça, Pai, quebra todos aqueles empecilhos que tenham atrapalhado, para que ela tenha este privilégio. E clamamos por aqueles que já foram feitos. E esperamos, Senhor, que o efeito seja dado por Ti. Te louvamos, Senhor, pela cura do Miguel, que o Miguel está confirmado pela a medicina, Senhor, que ele está curado. Obrigado por isso. Nós só podemos dizer obrigado pelo milagre que Tu fez. Obrigado, Senhor, pelaquela pessoa que conseguiu, Senhor, para ajudar ele com parte da sua medula. Obrigado, Senhor, por aquela equipe que Tu cuidou, preparou, para que a ele, assim, cuidasse do Miguel com todo cuidado, com todo zelo. Abençoa os seus pais, seus avós. Abençoa nós, Pai, que fazemos parte da linhagem. Faça que tudo possa contribuir para a honra e a glória de Ti. No nome do Senhor Jesus, que vive e reina agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos continuar estudando a revista durante a semana. Traga outras pessoas para a escola bíblica dominical, seus filhos, seus parentes, convide outras pessoas e leia a revista durante a semana e que Deus esteja abençoando. Revista de suma importância sobre liderança bíblica. E o próximo tema será sobre liderança exercida pelo exemplo. Também os grupos de oração, que tem sido uma bênção, participe do seu grupo de oração, e que Deus esteja abençoando os grupos de oração da nossa igreja. Também avisos aqui da SAF, toda segunda-feira, o grupo de oração, reunião de oração através do Google Meet. Também no domingo, 8h30, o cenáculo da oração no salão social da igreja. Ou melhor, na classe Deus é Amor. Intercessão no projeto Ana, domingo às 18h30, mães orando, Deus agindo. Plantão de oração em setembro, às 21 horas, todos os dias a SAF está orando pelas autoridades brasileiras, pelos professores, secretários, superintendentes e alunos de escola dominical, também pelos seminaristas e formandos deste ano do seminário presbiteriano, reverendo Daniel Nicodemos Heller. E dia 8 agora vai ser a plenária da SAF, após a escola dominical. Então, dia 8. Aviso aqui da UMP, dia 30, sábado, palestra sobre evangelismo aqui na nossa igreja, promovida pela UMP. Dia 8 vai ser a plenária da UMP para eleição. E também gostaria que os irmãos estivessem orando pelo acampamento da UPA, que vai começar agora sexta-feira, sábado e domingo, encerrando no domingo. Deus esteja abençoando a nossa UPA. E sexta-feira nós estaremos lá, juntamente com os adolescentes, na abertura desse acampamento. Deus esteja abençoando os irmãos que vão falar, pastor Rui, também o nosso irmão Geraldo, também a Lanes e o Mateus, que vai estar falando também, que Deus esteja abençoando os nossos adolescentes. Gostaria que os irmãos estivessem orando também pela Escola Bíblica de Férias, que o Senhor esteja abençoando, vai começar no dia 7, serão 2 dias, e no dia 7 vai começar aqui às 14 horas, no sábado. O tema é Pare, Olhe, Siga a Jesus. Que você possa estar orando pelas crianças, orando pelas professoras, orando também pela Vida Santa, que vai estar ministrando para as crianças. Que seja uma escola bíblica dominical marcante na vida das nossas crianças, não só das nossas igrejas, mas também do nosso bairro.
e que o Senhor esteja abençoando essas crianças. Então vamos orar, né, e pedir ao Senhor o milagre da salvação, que crianças sejam edificadas e alcançadas para a glória de Deus. Também aviso aqui da SAF, né, nossa irmã Geni está já fazendo a assinatura da SAF Revista, que você possa procurá-la, Geni Ela, que Deus esteja abençoando a vida da nossa SAF. Também nós queremos agradecer a Deus por cada irmão que veio nesta noite, que estão aqui na nave do templo, os irmãos que estão na galeria, e você que está em casa acompanhando, que o Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua família. Vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos espirituais. Nós passamos a palavra ao Ministério Louvor, vamos cantar louvores ao nosso Deus. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu sei que os irmãos estivessem orando por Cascata, a escola bíblica dominical. Nós já iniciamos desde o início do mês de setembro, que os irmãos estejam orando pela vida do Anilton. Nós temos tido uma frequência de 11 alunos da escola dominical ali no Cascata, que o Senhor esteja abençoando. Em breve estaremos começando também a escola bíblica para crianças com a nossa irmã Jane, que o Senhor esteja abençoando as nossas crianças ali no bairro Cascata. Oremos por nossas crianças também do bairro Cascata, Petrolina, que vidas possam render aos pés de Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Vamos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Maravilhoso é o Senhor que nos deu a graça dele, maravilhosa a graça que nos alcançou. Louvado seja Deus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Sua vida entregou
Louvado seja o Senhor, a graça dele levou o Senhor Jesus a morrer naquela cruz por nós, entregar a vida dele, e que quebranta nosso coração quando entendemos e quando lemos a palavra do Senhor. Sabemos que somos pecadores, mas ele nos amou. Louvemos ao Senhor com esse cântico quebrantado. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou. Quebrantado
Louvado seja o Senhor, maravilhoso é o Senhor que está aqui nessa noite e que nos amou e que nos transformou e salvou a nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue falando conosco e nos ensinando dia após dia. Receba os nossos louvores, nossa adoração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Maravilha, meus irmãos, estamos aqui nesta quarta-feira para juntos aprendermos da palavra do Senhor. E também vemos muitas crianças aqui, que Deus continue abençoando a vida da Duda, Letícia, que Deus esteja abençoando também a Júlia, né? Que Deus continue abençoando, já é pré-adolescente, que Deus esteja abençoando vocês. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, de 1 a 6, para a nossa edificação. A última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre a confiança em Deus, o remédio para a nossa ansiedade. E hoje nós iremos falar sobre a respeito da correta aplicação dos julgamentos. E nós estaremos lendo capítulo 7, de 1 a 6, para a nossa edificação. Abra sua Bíblia nesse texto. Diz assim o texto sagrado: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite de quarta-feira. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos entender sobre a correta aplicação dos julgamentos, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual. E que o ambiente da igreja seja um ambiente de amor, ó Deus, um ambiente de crescimento, ó Deus, um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente de discernimento espiritual, para que possamos viver a vida para a glória do teu nome. Fale conosco, Senhor. Fale ao nosso coração por meio da tua palavra, e que possamos entender, ó Deus, essa passagem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, no nome de Jesus. Amém. Certa feita, um irmão fez várias acusações contra outro irmão e pediu que eu tomasse a decisão no conselho sobre aquilo que ele tinha relatado sobre esse irmão. E eu disse para ele: olha, você assina essas acusações que você está fazendo contra o seu irmão, para que eu possa levar essas acusações para o conselho e tomar uma decisão? Ele então me respondeu: não está mais aqui quem fez tais acusações. Meus queridos irmãos, de igual forma, nós devemos tomar cuidado com acusações que são, na verdade, assassinato de reputações, narrativas mentirosas e julgamentos condenatórios. Por essa razão, Jesus nos ensina que o nosso julgamento não pode ser precipitado, injusto e hipócrita. Uma vez que, na medida que usamos para medir a outro, também será usada essa medida contra nós. A mesma fita métrica que nós usamos para medir alguém, nós teremos medido por esta fita métrica.
Além do mais, se realmente queremos ajudar o irmão a tirar o cisco do seu olho, primeiro nós precisamos remover a trave dos nossos próprios olhos. Em outras palavras, a relação entre irmãos na igreja não deve ser de acusações sem fundamento, um ambiente de julgamentos precipitados, de assassinato de reputações. O foco de Jesus aqui é o bom relacionamento entre os irmãos. Por isso, a palavra irmão é repetida 3 vezes. O texto fala assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Esse é o ambiente da igreja. E a igreja de Cristo, irmãos, deve ser um ambiente de amor, de restauração, de perdão, de justiça e de verdade. E a grande ideia dessa passagem é sobre os cuidados necessários na aplicação dos julgamentos na igreja. E o primeiro cuidado é o cuidado com o julgamento precipitado. Vamos repetir o verso 1 e 2 todos juntos? Não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos repetir? Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que significa e não significa não julgueis? Primeiro, o que não significa? Não significa que devemos nos abster de qualquer análise de fatos ou pessoas. A nossa vida consiste de julgamentos. Em um mundo caído, ai de nós não agirmos sem pensar, sem ponderar, sem considerar, sem refletir. Por essa razão, a Bíblia diz o seguinte: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós devemos julgar todas as coisas. A proibição de não julgar não quer dizer que, sob hipótese nenhuma, devemos julgar, pois essa interpretação não tem fundamento bíblico. Pois, no versículo 6, o que Jesus diz? Leia comigo o versículo 6, todos juntos, vamos ler? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E aí a questão é a seguinte: como eu poderia identificar o indivíduo merecedor do título descritivo cão, se eu não pudesse fazer juízo nenhum a seu respeito? No versículo 15, se você quiser ler o capítulo 7, verso 15, olha o que Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como eu poderei acautelar-me dos falsos profetas, se eu não posso julgá-los e fazer uma avaliação dos ensinamentos de alguém? Como é que eu poderei saber se eles são falsos profetas, se eu não tiver um critério para julgá-los? Em outras palavras, não julgar não significa falta de discernimento moral e doutrinário. Nós precisamos ter discernimento moral e doutrinário. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, não julgueis não significa isenção de disciplina na igreja. Jesus também ensinou em Mateus capítulo 18, verso 15 até o verso 17, que o irmão que pecou contra outro irmão na fé, e ele não se arrependeu, de jeito nenhum, a Bíblia diz que é para ser considerado esse irmão como gentio publicano. Primeiro, a pessoa vai e conversa entre ele e o irmão ofensor. Se você ganhou o seu irmão, a paz está estabelecida. Mas se ele não reconheceu, diz-o, leva 2 testemunhas. Se não ouvir as 2 testemunhas, diz-o a igreja. Se não ouviu a igreja, considera-o como publicano e gentio. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo,
disse que entregou Emineu e Alexandre a Satanás para serem castigados. Emineu e Alexandre eram 2 heréticos que não se arrependeram. E a Bíblia diz que Paulo o entregou a Satanás, a fim de que não mais blasfemassem. Isso mostra a disciplina máxima na igreja, a exclusão. E a definição reformada de uma igreja tem sido esta: uma igreja é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são administradas e a disciplina é exercida. Quais são as 3 marcas, então, de uma igreja verdadeira? Primeiro, a fiel pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Segundo, a fiel administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Terceiro, o fiel exercício da disciplina. Então, meus irmãos, o que Jesus então quis dizer com essas palavras, não julgueis? Em primeiro lugar, não julgue tão rápido. Ouça as partes. Observe o princípio da ampla defesa e do contraditório. Muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar e condenar as pessoas. Chega um boato e a nossa tendência é julgar e condenar, sem direito à defesa, sem ouvir as partes, sem se informar melhor, sem o direito do contraditório, sem ouvir as partes. No entanto, aquele que julga pela reta justiça, ele se informa melhor, ele ouve as partes e ele age com prudência e misericórdia. Esse julgamento aqui, meus irmãos, é um julgamento de condenação. E não julgueis aqui é bater o martelo dando a sentença de uma punição. E por essa razão nós devemos tomar cuidado com o julgamento precipitado. Eu não sei se vocês lembram daquela história da mulher que foi acusada de ser a mulher que sequestrava crianças e era macumbeira, fazia o ritual macabro. Aí a mulher, ela tinha um problema mental. E eles pegaram essa mulher e apedrejaram essa mulher no bairro sem ouvir a mulher, sem ouvir a história daquela mulher e sem observar que aquela mulher não tinha nada de envolvimento com o satanismo e nem esta mulher não roubava a criança e fazia o ritual satânico. Mataram a mulher sem um devido processo legal, sem ouvir as partes, sem ouvir nenhum julgamento formal, sem ouvir o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, nós devemos, então, tomar cuidado com o julgamento precipitado. As palavras de Jesus aqui poderiam ser interpretadas da seguinte forma: não condeneis, para que não sejais condenados. Jesus disse que com o critério que nós estivermos julgando alguém, nós também seremos julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Em outras palavras, cada indivíduo é pago na mesma moeda que usa. Como diz o ditado, o que vai também volta. A censura, crítica, é um bumerangue. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com o julgamento precipitado. Além do mais, Jesus nos adverte, meus irmãos, para o perigo da condenação e juízo final. Jesus reprovou a atitude dos fariseus e escribas que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, dizendo: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a Bíblia diz que todos se retiraram com a consciência pesada, desde o menor até o maior, desde o mais velho até o mais novo, todos se retiraram. Eles não poderiam exercer o juízo final na vida desta mulher. E nesse sentido, só Deus é juiz. Ninguém tem justiça própria. Todos nós somos carentes da graça de Deus.
Jesus também reprovou a atitude dos discípulos que queriam pedir fogo do céu para consumir os samaritanos. Eles disseram: Senhor, vamos pedir fogo para descer sobre a cabeça desses samaritanos? Jesus então disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Eles queriam exercer um juízo final sobre os samaritanos, e essa autoridade, meus irmãos, pertence exclusivamente a Deus e mais ninguém. Devemos lembrar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se não fosse a graça de Jesus, todos nós estaríamos fulminados com a justiça de Deus. Isso significa que nenhum de nós tem justiça própria e todos nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Nós passamos da morte para a vida pela infinita graça de Jesus. Pela infinita graça de Jesus. E quando condenamos alguém, nós estamos julgando a nós mesmos. Por isso, nós devemos saber que o juízo final pertence a Deus. Nós não podemos exercer justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos colocar tudo nas mãos daquele que julga perfeitamente. Mas vejam bem, em segundo lugar, nós devemos também ter cuidado com a falsidade no julgamento. Veja o que diz o verso 3 e 4. O texto fala assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? O verso 5 fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus fala aqui em argueiro e fala aqui também em trave. E a palavra argueiro é equivalente a um cisco. Alguém fala: deixa eu tirar o cisco. Mas como ele vai tirar o cisco do olho do outro, se ele está com a trave, com a tábua, com a viga no seu olho? Como o oculista cego vai tirar o cisco do olho do seu paciente? Jesus usa essas duas imagens, meus irmãos, para transmitir verdades desconhecidas ou empoeiradas. Em outras palavras, antes de criticarmos os outros, nós devemos fazer a autocrítica. Nós devemos remover a trave, a viga que está nos nossos olhos. Aquele que não tirar a trave dos seus olhos não poderá ajudar o seu irmão a tirar o cisco do seu olho. E olha bem que o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Não é fácil tirar um cisco do olho de alguém. A gente não pode colocar o dedão sujo lá e eu tirar o cisco aqui. Tem que ter cuidado, tem que ter, sensibilidade, porque os olhos são sensíveis. São sensíveis. E aqui nós podemos ver que alguém disse que a nossa vida na terra é como estar numa grande fila. Nós estamos nessa grande fila. E cada um de nós, então, carrega duas sacolas. Uma sacola nas costas e uma sacola no peito. A sacola das costas, nós carregamos os nossos defeitos. E na sacola do peito, nós carregamos as nossas virtudes. E aqui, enquanto nós caminhamos nesta vida, nós percebemos mais as nossas virtudes. E não os nossos defeitos. E é por isso que Jesus chega a dizer: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Como posso tirar o cisco do olho de alguém se não posso enxergar? Se eu estou com a minha visão embaçada, se eu estou com a viga dentro do meu olho, como posso corrigir alguém se necessito me corrigir? Para Jesus, meus irmãos, quem tenta corrigir o outro sem se corrigir primeiro é hipócrita. Hipócrita
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O hipócrita é aquele que demonstra uma coisa e é outra. Ele usa máscara. Ele é doente dos olhos, da alma e do coração. O hipócrita deve primeiro se corrigir para depois tentar ajudar os outros a se livrarem do cisco que os incomoda. E aqui a gente pode lembrar daquela história, né? A história do casal, que a mulher todos os dias comentava com o marido a respeito da vizinha. Ela então sempre olhando, né, a vida da vizinha, e ela então olhando da sua casa, da varanda, olha lá, né, os lençóis sujos, ela não sabe lavar. Após um mês a mulher se surpreendeu, e ela então disse: marido, vem cá, olha agora os lençóis estão limpinhos, né? Ela aprendeu a lavar os lençóis. O marido respondeu: não, porque eu levantei mais cedo, eu limpei a vidraça aqui de casa, fiz a limpeza aqui. O problema, meus irmãos, estava na visão daquela mulher. A vidraça da sua casa estava toda embaçada e suja. Devemos lavar também a janela da nossa casa, a janela da nossa alma, a janela da nossa vida, para enxergarmos melhor, para podermos ajudar os outros à nossa volta. Nós devemos tirar a sujeira que está embaçando a nossa visão, para que possamos enxergar melhor, para poder ajudar outras pessoas. Não é isso que Paulo chega a dizer quando fala a respeito da ceia? Ele fala a respeito da ceia dizendo que nós devemos, antes de tomar a ceia, examinar a nós mesmos. Nós não devemos examinar o outro. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então examine-se a si mesmo. Examinar o próprio coração, diz a palavra de Deus. Mas o terceiro cuidado que nós devemos tomar, meus irmãos, com respeito aos julgamentos, é o cuidado para não desperdiçar coisas preciosas sobre aqueles que não estão dispostos a recebê-las. Veja o que diz o verso 6. Vamos repetir comigo esse versículo? Vamos lê-lo juntos? Você que está em casa também, leia esse versículo comigo, todos juntos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Porcos e cães aqui são animais imundos. Na concepção judaica, não, os cães aqui não eram esses animais fofinhos, né, domésticos, que a gente tem hoje em nossas casas. Em muitas casas as pessoas têm esses animais de estimação. Não, os cães aqui eram animais imundos, onde se lançavam os restos dos alimentos para eles. Os gentios eram considerados pelos judeus como cães, eram pessoas indignas e imundas. E o evangelho, meus irmãos, deve ser pregado a todos os pecadores. Nós devemos anunciar o evangelho a todos, mas nós não devemos insistir com aqueles que são obstinados, blasfemadores, aqueles que blasfemam e zombam do evangelho. Isso seria então uma perda de tempo. Entre a geração dos pecadores, existem alguns que chegam a tal ponto de iniquidade que são considerados por Deus como cães e como porcos, diz aqui. E esses animais são símbolos de certos tipos de pessoas. Pessoas hereges, pessoas que são inimigas do evangelho, pessoas que são perseguidoras, hostis à fé cristã, pessoas zombadoras, pessoas perversas e imundas. E que o Senhor Jesus diz que nós não podemos lançar pérolas aos porcos, nós não podemos então oferecer coisas santas aos cães, e coisas santas e preciosas para eles são desprezadas. As coisas santas e pérolas representam a fé cristã, as verdades do reino de Deus, as verdades de Deus, a comunhão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor também não
pode ser oferecidas para as pessoas pagãs, que não fizeram a sua pública profissão de fé, que não receberam o batismo como sinal da nova vida. E atirar uma pérola a um porco, e ele ficará tão ofendido como se você tivesse atirado uma pedra. Então atire uma pedra a um porco e ele ficará ofendido, como se você estivesse lançando sobre ele uma pedra. Quem iria curar e ajudar aqueles que não desejam ser curados e ajudados? As dádivas de Deus, meus irmãos, não devem ser expostas ao abuso, à zombaria, ou a sua verdade à zombaria. Jesus disse para os seus discípulos: se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, se a gente vai pregar para alguém, e a gente prega o evangelho numa casa, ou prega num bairro, numa cidade, e essas pessoas rejeitam o evangelho, diz o texto que a gente tem que bater a poeira dos pés. Em Atos capítulo 13, quando Paulo pregou na Antioquia da Pisídia, e eles rejeitaram o evangelho, diz a Bíblia que os apóstolos bateram a poeira dos pés, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, porque eles rejeitaram a pérola do evangelho, rejeitaram a pérola de grande valor, rejeitaram as coisas santas e preciosas de Deus. Jesus, meus irmãos, nos concedeu uma pérola de grande valor, e nós não devemos tomar esta joia valiosa e lançá-la aos porcos, aos zombadores, aqueles que estão desprezando o evangelho da graça de Deus. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, não julgando de forma precipitada. Siga o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ouça as partes. Ouça os dois lados. Não julgue sem o direito de defesa, sem o direito do contraditório. Além do mais, siga o caminho sobremodo excelente. Siga o caminho do amor. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. O juízo, meus irmãos, sem misericórdia, a pessoa também receberá um juízo sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Não condene para não ser condenado. A Bíblia diz que o misericordioso alcançará misericórdia. Mas aquele que julgou e condenou sem amor também será condenado e julgado sem amor. Mas em segundo lugar, como viveremos? Procurando se corrigir primeiro para depois tentar corrigir o outro. Nós devemos buscar a santificação. Nós devemos desembaçar os nossos óculos. Nós devemos tirar a trave do nosso olho para poder enxergar claramente e poder ajudar aqueles que carecem. Primeiro, nós devemos cuidar dos nossos próprios problemas e falhas de caráter para depois ajudar os outros a resolver os seus problemas. Você não pode ajudar a quem quer que seja enquanto estiver cego pela trave enfiada em seu próprio olho. Devemos tirar essa trave. Devemos tirar esta viga da nossa visão. Se realmente queremos ajudar outros em suas falhas e defeitos, nós devemos primeiro examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos e corrigir a nós mesmos. E quando julgamos e condenamos a nós mesmos, estamos humilhados até o pó, cheios de compaixão e misericórdia, com a visão desimpedida,
clara para ajudar o nosso irmão a remover o cisco que está no seu olho. E só assim nós estamos capacitados a ajudar os nossos semelhantes. E quando a gente está lidando com o cisco no olho do outro, nós devemos saber que o olho é a parte sensível. E que a gente precisa ter sensibilidade e visão desimpedida e clara para poder remover com compaixão esse cisco que está manchando e comprometendo a visão do nosso irmão. Só assim, meus irmãos, nós podemos ajudar outras pessoas. Quando nós julgamos a nós mesmos, quando nós corrigimos a nós mesmos, e então, cheios de compaixão, nós ajudamos outras pessoas, pela graça de Deus. Mas em terceiro lugar, como viveremos? Valorizando as coisas santas e preciosas de Deus. Nós devemos valorizar o culto a Deus, nós devemos valorizar a leitura da palavra de Deus, nós devemos valorizar a ceia do Senhor, que é um banquete espiritual. Nós devemos valorizar as coisas santas e preciosas de Deus. Não dei para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas para os porcos, porque eles as pisarão. Em outras palavras, não fique insistindo com os zombadores da fé sobre as coisas santas de Deus, e nem fique lançando aos porcos, aos perversos imundos, as pérolas do Evangelho. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça. O santo, continue a santificar-se. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Felizes são aqueles que banharam as suas vidas no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só nele, só nesse sangue é que nós temos a graça de Deus e a condição de assistir o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Só por esse sangue é que nós temos o direito de entrarmos na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que fora ficam os cães, os feiticeiros, os macumbeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós devemos valorizar as coisas santas e preciosas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus? Ore ao Senhor, peça ao Senhor para que cada um de nós, que possamos sempre valorizar as coisas santas de Deus, que possamos procurar nos corrigir primeiro para depois tentar corrigir o outro, e que jamais possamos julgar de forma rápida, precipitada, sem dar o direito de ampla defesa e do contraditório. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com o pastor Rui. Ele está orando nesse exato momento, pedindo a Deus que nos visite com a sua graça e com o seu amor e com a sua bondade, no nome de Jesus. Oremos. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, louvamos o teu nome, te agradecemos por tua presença aqui nessa noite, pela palavra trazida aos nossos corações, Senhor, e clamamos a tua bênção para a tua igreja, para que a cada dia mais nós sirvamos ao Senhor, buscando as coisas do Senhor, trazendo, Senhor, sempre em nossa mente aquilo que é bom e agradável, dando valor à tua palavra, Senhor, que nós temos acesso. Quantas pessoas não têm acesso à tua palavra como nós temos hoje, e no passado, quantos não tinham? Ó Deus, só nos deu o privilégio de termos a tua palavra, a nossa língua, também na internet, no celular, temos diversas formas. Nos ajude, Senhor, a valorizar cada dia mais, ler, entender e valorizar essa palavra. E assim a tua palavra, Senhor, vai nos santificar. Que ela nos santifique dia após dia, que o Senhor nos abençoe. Que haja um crescimento espiritual de nossa vida, para que a gente consiga ajudar ao próximo, consiga entender e discernir as coisas
que acontece ao nosso redor acontece com o próximo. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, nós somos servos do Senhor aqui nessa terra. Ó Deus amado, a gente vê tanta injustiça no mundo, tanto julgamento precipitado, mas nós clamamos ao Senhor que a tua igreja tenha, Senhor, sempre o equilíbrio e o tratamento correto, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, e que tudo isso edifique a tua casa, edifique a tua igreja, edifique os irmãos, que nós adoremos ao Senhor dia após dia, Senhor. Nos dê esse discernimento, nos dê um amor pelo próximo, Senhor, nos dê uma vida que te agrada dia após dia. Nós clamamos a ti, Deus, pois nós precisamos do Senhor, nós somos falhos, pecadores, tem misericórdia de nós, muda a nossa vida dia após dia, santifica-nos, Pai, na tua palavra, em nome de Jesus, e que nós realmente façamos a diferença neste mundo, um mundo tão complicado, mas que a tua igreja seja diferente, seja uma bênção, e nós clamamos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, vá em paz para a sua casa hoje, você também que nos acompanhou pela internet, que Deus abençoe grandemente, compartilhe os nossos canais e que a palavra do Senhor seja transmitida por essas mídias.